Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Estamos aqui para gravar o penúltimo episódio aqui da nossa série e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar a sua classificação no Ninebox, né? E o Ninebox como apoio ao PDI. Conforme a gente já falou aí nos capítulos anteriores, a importância do conjunto, né, da junção dessas duas ferramentas aí na gestão dos seus talentos. Então, aqui, gente, a gente tem o desenho do Ninebox aqui novamente. A gente utiliza, né? Eu utilizo muito o Ninebox no dia a dia, de forma a entender o momento atual do liderado que encontra. E entender para qual quadrante eu gostaria de direcionar e ajudar esse liderado para um período daqui 6 meses. Em qual quadrante ele vai fazer mais sentido, né? Visando também aí, a gente já tem que ter em mente, principalmente, a parte estratégica, para onde a gente está indo, né? Quais são os projetos que estão em andamento. Então, com tudo isso daí, a gente já consegue também ter mais assertividade também em qual quadrante que a gente quer fazer esse posicionamento do colaborador. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui um colaborador X que se encontra hoje aqui nesse quadrante de esforçado, e aqui eu tenho duas opções, né? Eu quero mover ele para o quadrante do dedicado ou eu quero mover ele para o quadrante do mantenedor. Aí vai depender da minha estratégia. Eu posso, primeiramente, mover ele para o quadrante do dedicado, onde a gente pode aumentar o desempenho dele, para que na próxima etapa a gente consiga elevar ele, né? Ou eu já posso sair aqui do esforçado e levar ele para o mantenedor, ao potencial desse colaborador, né? E aí a gente tem que fazer aquela ponderação. Está relacionado com as soft skills, com a hard skills, então tudo vai depender também dessa análise. E a partir E desse do tamanho do momento, desafio para o seu liderado também, porque exatamente, às vezes porque assim, o PDI, a gente está sempre subindo a régua do liderado, né? Mas às vezes o liderado está num momento de vida que ele fala, olha, me deixa por enquanto mais esforçado, porque eu estou com problemas particulares, eu tenho problemas pessoais, tem alguém doente na minha família. Por exemplo, eu estou no momento, eu estou terminando o meu MBA, eu preciso me dedicar muito a isso. Então, às vezes, o liderado ele não está no momento de fazer aquela subida. Então, vamos subir só dentro do próprio quadrante que ele está, mas se eu vou subir ele para um mantenedor, para um dedicado, ou talvez uma curva mais acentuada ainda, eu vou tirar ele esforçado e já vou trazer ele para uma estrela atual, depende muito do quanto o colaborador vai se esforçar aí nesse PDI. exatamente. Porque a gente tem uma visão, a gente vai traçar um plano e tudo mais, mas lembrando sempre que o PDI ele é construído em conjunto com o liderado, né? Então, a gente pode ter traçado uma situação e chegar lá a gente entender que o mantenedor naquele momento, não de acordo com a fase, né, a situação atual que o liderado então, a gente segue para o quadrante do dedicado. E a partir do momento que a gente fez esse reconhecimento, a gente entendeu aonde, em qual quadrante o colaborador se encontra, qual seria o quadrante mais adequado para esse processo dele, a gente faz o desenho do PDI. Correto. Perfeito, Matheus. E aí, como a gente chega aí, o que a gente vai fazer e vai levar de questionamento para esse desenvolvimento no PDI, para que ele possa sair do quadrante atual e partir para o quadrante nessa trajetória de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Primeiro ponto que a gente tem que analisar, o que é necessário desenvolver em soft skill, né? Quais são as soft skills que são necessárias para que ele consiga mover para o próximo quadrante? O que é E necessário puxando o desenvolver? gancho, desculpa, Matheus, te interromper, puxando Imagina. o gancho desse soft skill, a gente, de novo, está olhando para o colaborador como um tanto, e não só para as entregas dele, porque quando a gente fala só de entrega, a gente puxa muito mais para o hard skill do que para o soft skill, e às vezes a gente está desenvolvendo uma criatividade, a gente está desenvolvendo um monte de coisa que vai, ao longo do tempo, deixar esse colaborador aí mais próximo lá da estrela brilhante, mas não necessariamente, por isso que eu trouxe na sessão passada, falando, olha, às vezes o esforçado, ele vai continuar dentro do mesmo quadrante do esforçado, ele vai se desenvolver ali dentro, mas ainda dentro do próprio quadrante. Exatamente. E o que é necessário para desenvolver em hard skill? Entregáveis esperados nessa etapa, nessa trajetória, para que ele possa sair do quadrante atual e quadrante. Então, quais são as entregas?
que a gente está esperando desse liderado? E qual é o prazo estipulado para cada entregável? Então, a gente tem esse norte, esse direcionamento, quais são os pontos que a gente vai trabalhar, e depois disso, a gente monta o PDI em conjunto com o liderado e a gente acompanha, né? Porque tem muitos casos por aí que a gente vê que é montado um PDI e não dá o suporte ali para o liderado. Porque nesse momento de transição é um ponto muito importante, porque ele vai sair de um quadrante para ir para um outro quadrante, então ele vai se deparar com situações de dúvida, né? Que ele vai ter ali aquela dúvida, será que eu estou correto? Será que não estou? Às vezes ele tem um momento de Estou indo na insegurança. direção errada, estou indo na direção Exatamente, correta, estou indo na direção errada, e é papel do líder trazer ele de volta para a rota. exatamente. E se Então, for fazer na isso só ide- no final de 6 meses, já era, não tem mais tempo de não vai corrigir. surtir efeito. O projeto que a gente está sendo abordando não vai surtir efeito. Então, com o auxílio do Ninebox, com o PDI, a gente monta um direcionador, mas a gente tem que estar ali durante o caminho. Então, Isso aí, isso é muito importante para a gente utilizar isso no dia a dia. corretíssimo. Tá, então, nesse exemplo aqui, o PDI será desenvolvido para que o liberado que se encontra no quadrante esforçado possa ser classificado após 6 meses como dedicado. Então, a gente vai tirar ele, que está aí com esse desempenho médio, e vai passar ele para um quadrante no desempenho alto, com base em todas aquelas informações. Quais são as soft skills, a hard skills que ele precisa, né, desenvolver para que ele possa sair desse quadrante e passar para o quadrante do dedicado. Quais são as entregas? Como é que a gente vai mensurar isso? Né? Que ele está saindo, que ele está conseguindo entregar realmente e mostrar essa dedicação. E com esse período, e a gente tem que acompanhar. De novo, voltando aí um ponto muito importante, a gente tem que acompanhar, tem que dar o direcionador, e às vezes, muitas vezes, a gente vai chegar no meio do processo e vai identificar algum ponto que a gente precisa voltar e fazer um ajuste ali, né, no Isso aí. PDI, para que o colaborador possa seguir em frente. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, como disse, mais uma vez, tudo vai depender do colaborador, né? Então, a gente precisa entender em qual momento ele se encontra e qual momento faz mais sentido para a gente poder ter esse direcionador mais assertivo. Perfeito. E agora, Cíntia, o que mais você traria aí nesse PDI de colaboração aí para a gente? Olha, colocando na fogueira, né? Eu acho que o PDI, o líder tem uma responsabilidade muito grande, mas quem executa o PDI é o colaborador, é o liderado. Então, ele tem que ter maturidade para entender que o grande responsável pela entrega do PDI é o liderado. O líder precisa dar o direcionamento, você está no caminho certo. Não adianta o liderado suar a camisa se o líder só for olhar o que ele fez durante 6 meses. A gente sempre faz a execução de um PDI entendendo que a gente está no caminho certo, mas o líder precisa dar esse embasamento. E eu preciso, eu liderada, e eu estou falando, eu assumindo o meu chapéu de liderada, que eu também sou liderada hoje. Apesar de eu ser líder, eu também sou liderada. Tem muita coisa que eu preciso entender no momento que eu estou, o quanto eu tenho que me dedicar para que eu seja mais forte dentro do meu time, para que eu seja mais forte dentro da companhia, para que as pessoas me olhem e me vejam com admiração e que eu gere efetivamente valor. Não só para mim, Cíntia, como liderada, como pessoa, mas que eu gere valor e para que a companhia olhe para mim e entenda que faz sentido eu continuar naquela equipe, para eu continuar naquela empresa, ou para eu ser alocada porque eu sou eu tenho uma habilidade muito forte para uma outra equipe que eu vou gerar mais valor do que eu tenho, né, na equipe que eu estou. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Agora, falando como líder, eu geralmente, quando eu faço o desenho do PDI dos meus liderados, eu não uso só 6 meses. Eu faço uma projeção de 6 meses, 1 ano e 5 anos. Por quê? Quando a gente fala de soft skill, é muito mais difícil a gente trabalhar do que com hard skill. O hard skill é certeiro, você vai, faz um curso, faz um planejamento. No meu caso, que é programação, você parei ali com a pessoa, programa junto e você desenvolve o hard skill muito fácil. O soft skill, ele é bem complicado de... Não complicado, a pessoa tem... Primeiro que a pessoa tem que querer mudar, não adianta só a gente como líder querer mudar, mas eu gosto de fazer esse planejamento de PDI de 6 meses, de 1 ano e de 5 anos. Porque dependendo do skill, do soft skill que eu precise trabalhar na pessoa, eu começo agora a dar um livro, a dar um filme, a dar um seriado, e eu só vou colher o resultado disso daqui a 1 ano,
daqui 2 anos. Então, a Muito pimentinha, importante. a lenha na fogueira que eu trago é isso. Não olha só os 6 meses. Sim, o nosso PDI ele tem que estar focado, porque eu preciso entregar resultado para a empresa agora. Mas olha para o ser humano. Qualquer escola que você utilize hoje, empresas de grande desempenho, elas são centralizadas no colaborador, no cliente e no colaborador. Então, o líder ele tem que focar primeiro na pessoa que está no time dele e depois nas entregas. Então, assim, se eu quero um colaborador de alta performance, eu não posso olhar ele só a curto prazo, eu tenho que olhar a curto, a médio e a longo prazo. E eu preciso ser mais do que uma gestora, eu preciso ser uma líder. E aí, porque em algum momento, esse meu liderado ele vai crescer. E aí eu vou dar um spoiler de novo do que a gente tem no futuro. A gente tem que estar preparado para perder o liderado, porque liderar é igual criar um filho, gente. A gente faz tudo por eles, a gente quer ver eles crescerem, a gente quer ver eles superarem a gente. E quando isso acontecer, eles batem asas e voam. E a gente tem que estar preparado para isso. Essa é a Exatamente. lenha na fogueira. Essa é a lenha Joguei na gasolina. fogueira. Lenha na fogueira. E aí, só fazendo um adendo, Cíntia, esse ponto que você trouxe, que ele é muito relevante, a questão dos soft skills. E aí é uma coisa que realmente eu concordo, ele leva mais tempo, a gente precisa entregar um PDI ali, a gente tem a entrega para fazer para a companhia dentro de 6 meses, mas o soft skills, ele também depende um pouco do autoconhecimento, né? A pessoa, ela precisa Ele se depende ver. totalmente do Exato. autoconhecimento. Exato. Então, a pessoa precisa se autoconhecer também e realmente se conscientizar que ela realmente tem aqueles pontos Querer ali que ela ser a precisa melhor trabalhar. versão de si mesma. Exatamente. Então, acho que aí faz toda a diferença. Bom, gente, o episódio de hoje a gente fica por aqui, né? Amanhã a gente já tem mais, a Cintia já deixou um spoiler aí para Um vocês, spoilerzinho aí. né? E aí, não perca amanhã, gente. Identificando, né? Ela vai trazer um pouquinho para a gente como identificar o seu grande talento e as estratégias para que a gente possa reter esse talento, né? O nosso É isso aí. rockstar aí do time. É isso aí, É isso. gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais.